Vamos para a rua? Só para quem desadvisado, hoje à tarde temos saída. Para a rua? Pregar evangelho? Quer ser curado? Vai para a rua. O remédio está sair para a rua. Aleluia. Graças ao Senhor pela conferência Geração Final. E antes disso nós tivemos a conferência Geração Santa com os adolescentes e o resultado foi excelente. Nós realmente estamos vislumbrando uma nova geração subindo aí, né? Ó Senhor Jesus, adolescentes, até mesmo pré-adolescentes, vindo aqui, né, totalmente mergulhados na palavra, amam com reverência a palavra, né, e também saem, pregar o evangelho, praticar comportagem. Não devemos menosprezar essa nova geração, amém? E vocês jovens, da geração final, não devem desistir, tá? Não devem parar, pelo contrário, sigam em frente com toda a força. Ô Senhor Jesus, quem não fez SEAP, vai para o SEAP. Quem já fez SEAP, vai para o PAC. Ô Senhor Jesus, até a volta do Senhor isso não vai parar. Amém. Vamos para a mensagem de hoje, né? O tema é os dispensadores da plenitude. Ó Senhor Jesus, queria que os irmãos me acompanhassem no Espírito, né? Porque precisamos do Espírito de cada um. Senhor Jesus, nós vemos que aqui em Efésios capítulo 1, apesar de que o judeu veio para nós ontem, né? Efésios 1 e 2, mas tem aqui, ainda tem muita riqueza ainda para extrair, amém? Aqui no verso, perdão, vou tomar um pouquinho de água, tá bom? Efésios 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o primeiro versículo, né? Que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso, irmão, é o começo do fluir do rio da graça. Amém? Em capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça. Então aqui começa o fluir. Isso nos leva ao Gênesis, né? Vocês, só estou aqui recapitulando, né? Vocês já sabem, vocês que acompanham a palavra profética toda semana, live de quinta-feira, live também de comportores, no sábado de manhã, com o irmão Pedro, né? E domingo à tarde, 19 horas, à noite, né? Nós temos então a mensagem da semana. Então, como vocês sabem, aqui é o começo do rio da graça. Deus querendo nos dar, fluir para nós essa bênção. Aliás, toda sorte de bênção. Você não imagina o que tem aqui dentro. Muita riqueza, riquezas inefáveis. Não dá nem para dizer, sabe? Nem mencionar. Mas como Ele quer isso, mas como chegar até nós, seres humanos mortais? Então Ele faz através do rio. Aleluia. Então vamos ver um pouquinho do rio. Nós vemos que em Gênesis capítulo 3, né? O homem caiu por ter desobedecido a uma palavra de Deus. Então comeu da árvore errada, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal,
que Deus tinha falado para não comer. Então foram lá e insistiram no erro, né, e comeram, né, do fruto. Aí o que aconteceu, irmãos? O homem então caiu, né? A queda do homem aconteceu aí. E logo, para que esse homem pecador não tivesse acesso à árvore da vida, Deus fechou o caminho para a árvore da vida com três, né, elementos: querubins, espada e flamejante. Então nós temos aqui querubins, representa a glória de Deus, espada representa a justiça de Deus, e o fogo representa a santidade de Deus. Agora o homem foi expulso do jardim porque ele não estava à altura do requisito de Deus. Então o homem não teve como ter acesso à árvore da vida. E coloca-se você nessa situação lá no jardim do Éden, não era triste? O homem deveria se sentir muito triste, porque ele tinha a única chance e perdeu essa chance. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, antes da queda no capítulo 3, no capítulo 2, Deus já tinha preparado um rio, e o rio saía do jardim do Éden e se repartia em 4 braços. 4 braços aqui indica toda a criação de Deus alcança, e o homem, essa criatura de Deus, né? Então 4 direções da terra. Também em Zacarias 1 diz que os 4 seres viventes ali, eles são semelhantes a homem. Então Deus quer, através desse rio, né, alcançar o homem para de novo ter acesso à árvore da vida. Não está contente? Aleluia! Não sei se você, né, não sei, mas a mim me impactou muito, porque quando Deus fez fluir o rio no jardim do Éden, isso aconteceu antes da queda do homem. Amém? Então Deus preparou esse rio, né, e esse braço. O rio poderia ficar muito bem dentro das 4 linhas do jardim do Éden, mas esse rio saía do jardim. Por que saía do jardim? E ainda mais repartiu em 4 braços. É para o homem, né? Para você e para mim. Então e aí isso leva a gente a João capítulo 1. Nós vemos ali o Senhor Jesus, né? Ele é o verbo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo é a própria palavra. Tudo começa pela palavra de Deus. Tudo. Amém? Então aí, irmãos, aí no versículo 14 disse: e essa palavra, esse verbo se fez carne e habitou, né? Ou melhor traduzido, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. O que foi que fechou o caminho para a árvore da vida? Que fechou não é? Não era a glória. O homem estava destituído da glória de Deus. O homem estava destituído da justiça de Deus e da santidade de Deus. Agora, com essa palavra, em João 1,14, foi restaurado. Aqui você vê a graça, a verdade. A verdade é composta pela justiça e pela santidade. Amém?
Então, e também vimos a sua glória. Então aí os 3 pontos que impediam o homem de entrar até acesso à árvore da vida, com Cristo nós reavemos esse caminho. Ele é próprio árvore da vida. Com uma diferença apenas, no jardim do Éden o homem tinha que escolher e ir até a árvore da vida, mas como o rio, Deus chega até nós. Deus chega até nós. Ali um dia lá você não está nem aí com Deus, tá? Pensamento ocupado em outras coisas, tal. De repente Deus aparece para você. Deus manda alguém, um comportor dinâmico, e chega para você. Posso orar por você? Aí você naquela hora, não sei porque você disse sim, quero. Aí ele orou, o Espírito atuou e você foi salvo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nesse momento, esse braço te alcançou, né? Senhor Jesus. Aqui então nós vemos o rio da graça começando por aí, né? Isso é em João capítulo 1, né, tal. E aí, irmãos, nós vemos que lá em Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 8, nos mostra que ali, aquela boa terra tem água, né? E como tem 3 tipos de água ali fala mananciais profundos, fontes e ribeiros de água. Nessa ordem, mananciais profundo, fonte e ribeiro de água. Tá certo? Então primeiro começa com mananciais profundo, que representa o Deus Pai. Ele está ali, apesar de homem, precisando dessa água, mas ele está lá debaixo da terra, e o homem não consegue ter acesso a esta água que está nos mananciais profundos. Aí Cristo veio, amém? Cristo veio em pessoa, nasceu como homem, e aí fez essa ligação da água que está nos mananciais profundos até a superfície da terra. Agora já melhorou. Quem quiser tomar essa água do manancial profundo, é só ir a Cristo. Cristo flui essa fonte, amém? Aleluia! Mas isso Deus quer mais. Esse ainda alcance é muito pouco. Só para quem nasceu naquela época, nasceu como contemporâneo ao Senhor, podia ter acesso a essa água. Mas isso é muito pouco. Deus quer então que essa água seja massificada, alcance todo o ser humano, humanidade toda, amém? Aí então, o que fez? Cristo, né, morreu, ressuscitou pelo poder de Deus, e quando ele subiu, ele foi glorificado, e aí ele se tornou o Espírito. Em João 14 nos mostra, Tomé disse: Senhor, mostra-nos o caminho. Aí o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele falou assim: rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. Esse Consolador está convosco, mas estará convosco, mas estará também em vós. Essa diferença. Esse Espírito vai entrar para dentro de nós. Aí o Senhor disse em João 4,14 para a mulher samaritana: olha, se você beber água desse poço aí que você está tirando, vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais você terá sede.
Amém? E ela tudo contente, rapaz. Aonde ela foi? Foi para a rua. Ela foi até a cidade lá e falou com os moradores: olha ali, lá tem uma fonte de água a jorrar. Todo mundo com sede correu até onde Jesus estava. Aleluia! Não obstante, em capítulo 7 de João 37, né? O Senhor disse: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que acontece quando você bebe? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí então, quem crê no Senhor hoje, recebe o Espírito. E aí ele se torna um canal, um dispensador desse rio da graça. Hoje à tarde vocês vão sair ou não? Só do lado de lá que vai sair? Do lado de cá não, ninguém vai sair? Ah, melhorou, né? Então hoje à tarde você vai experimentar o jorrar desse rio. Esse rio não é apenas para matar sua sede individual. Esse rio quer fluir através de você e alcançar outras pessoas. Hoje à tarde uma grande oportunidade para isso. Muitas pessoas vão ter oportunidade de ter contato com esse rio. Aleluia! Terá a oportunidade de ter um encontro pessoal com Deus e ser salvos, né? E você também deixa com ele o livro que é a continuação da salvação deles, que é o Evangelho do Reino. Amém? Ó Senhor Jesus, então muito importante esse fluir do rio. Esse rio vai fluindo, vai nos ajudando. Esse rio também faz a gente crescer, né? Crescer. À medida que vai fluindo, ele vai crescendo. Amém? Então, nós vimos lá, tem várias passagens sobre o rio, né? Por exemplo, tem o rio, Salmos 46, ali disse que, no versículo 4, se não me engano, há um rio que alegra, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas cujas correntes, no original, cujos canais. E hoje, quem são esses canais que alegram a cidade de Deus? Hein? Fala assim: sou eu. Eu que vou alegrar a cidade de Deus. Aleluia. Então a cidade é a igreja. Então você, como canal, fluindo esse Deus triuno maravilhoso, você pode alegrar a cidade de Deus. A cidade de Deus representa, aparece em cada localidade, cada cidade, como a igreja da sua localidade. Chega daquela reunião, né? E onde entra na reunião, todo mundo espera por todo mundo, né? Fica olhando para o teto, olhando para os lados, e cabeça baixa, fechado. Quem vai começar aí? Irmãos, não espere não. Você é o canal para fluir o rio. Você é responsável para tornar a reunião da igreja desfrutável. Ó Senhor Jesus. Ali também, em Salmo 48, fala do Monte Sião. Amém? Monte Sião é a parte mais forte de Jerusalém. Todo o povo de Israel que estão na cidade, né, são representados por Jerusalém. Mas além de Jerusalém, existe a cidade de Davi, que Davi conquistou quando pertencia ainda aos amorreus.
Então Davi foi lá e tomou e construiu sua cidade por meio dos valentes de Davi. Então Monte de Sião é lugar do valente de Davi. Você quer se tornar o valente de Davi? Fica no Monte Sião. É a parte mais forte, a parte guerreira, a parte aguerrida. Amém? Então, esse é o Monte de Sião que salva as pessoas, né? Então, voltando para Efésios capítulo 1, já no versículo 3, ele fala isso, né? E logo depois, Deus quer trabalhar algo celestial em nós. Nós que somos vivos, né? Deus quer trabalhar em nós, porque depois que a gente dorme no Senhor, não tem como o Senhor trabalhar mais, não é verdade? Então, enquanto vivo, Ele quer trabalhar em nós. Ele quer extrair de nós uma nova criação. Deus quer usar-nos aqui, né? Então nós vemos a escolha de Deus, que é a escolha e predestinação. Nós vimos a obra do Filho, que é a redenção, e principalmente na parte da obra do Filho, nós temos aqui algo extremamente importante, que é a vontade de Deus. No capítulo 1, versículo 5, ele aparece aqui no finalzinho, segundo o beneplácito de sua vontade. E capítulo 9 aparece novamente, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E aí, versículo 11, no finalzinho, né? Diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vocês viram a importância da vontade de Deus? Então, tudo que estamos fazendo é para realizar a vontade de Deus. E o que é essa vontade de Deus? Nós vemos então no versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, de Cristo, essa é a vontade de Deus, esse é o bom prazer de Deus, de Cristo encabeçar todas as coisas. Amém? Na plenitude dos tempos, tanto as do céu como as da terra. Deus quer fazer isso. Primeiramente, nós, a igreja, temos o privilégio de estar encabeçado por Cristo. Se nós formos simples obedientes, Cristo vai nos encabeçar e vai fazer que a vontade de Deus seja feita no nosso meio. Amém? Aí tem o versículo 13, diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando a palavra vem, né? Essa palavra é a palavra da verdade, e nós somos salvos pela palavra da verdade. Tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Ó Senhor Jesus! Então aqui nós temos o penhor, né? Somos selados, né? Também temos o selo e o penhor, amém? Que essa é a obra do Espírito. Primeiro, nós fomos selados, significa que fomos marcados. Marcado significa que agora somos de Deus, mudamos de dono, graças a Deus. Você quer ficar com o seu antigo dono? Pelo amor de Deus, que isso, né? Ó Senhor Jesus, eu quero ser do meu Senhor. Então, quando somos selados, nós pertencemos a Ele,
somos uma propriedade dele, somos um patrimônio, pertencemos ao patrimônio dele. Aleluia! E aqui ele quer, né, de um lado, nos herdar, né? Por outro lado, também nós somos, ele também é a nossa herança. Ou seja, por um lado, nós somos sua herança, e por outro lado, ele quer ser a nossa herança. Ô Senhor Jesus, o qual penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E que é riquíssimo, né? Esse rio da graça fluindo, nós temos o selo que pertencemos ao Senhor. Por outro lado, o Espírito nos deu o penhor, ou garantia, a garantia, uma amostra, o antegozo de como Deus é para nós, né? Então nós hoje recebemos uma amostra só, uma pequena parte, mas esse desfrute é imenso. Só uma amostra, né, podemos ter tanto desfrute. Imagina naquele dia. Oh Senhor Jesus, desfrute será inefável. Não dá nem para dizer, né? Graças ao Senhor, aqui, então Paulo começa a falar para que, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Realmente precisamos pedir, né, que o Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos conceda espírito de sabedoria, porque essa revelação, irmãos, é grandíssima, a revelação no pleno conhecimento dele. Hoje ainda conhecemos pouco dele. Senhor Jesus, Pai, precisa de sabedoria e de revelação. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ó Senhor Jesus, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Para os que cremos. Você crê? Então é seu. Essa grande grandeza do seu poder atua em você, atua na vida da igreja, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse mesmo poder, que é a suprema grandeza do seu poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Olha, que grande poder, né? Aqui nós temos poder, né? Versículo 19 fala assim: suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Deus tem um poder, né? É muito poderoso. Não imagina esse poder que tem, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e está ali disponível. Ele tem um poder maravilhoso, grandíssimo, mas só esperando da parte de nós acionar essa chave. Amém? E a chave é fé. A chave é crermos. Quando cremos na palavra, sabe o que acontece? Esse poder se transforma em força, não é? Segundo a eficácia da força do seu poder. E essa força que vem do poder começa a ser aplicado em nossas vidas. Amém? Isso não aconteceu só na ressurreição de Cristo. Hoje, no dia a dia, acontece ainda, né? João Pedro sempre gosta de dar-nos ilustração
eu vou tentar descrever isso, não entendo nada de mecânica, né? Mas amém. Então nós temos o motor do seu carro, você conhece o motor do seu carro, né? Sempre dá problema, né? Uma hora é motor de arranque, outra hora é bateria, outra hora não sei o quê. Tem gente que precisa retificar o motor, que não presta mais. Então, irmãos, o motor, né, você sabe que tem. Como é que o motor gira? Então você tem através de combustão, tem câmara de combustão, né, dentro do motor, várias câmaras de combustão. Se é 6 cilindros, são 6 câmaras. E aí, irmãos, você coloca combustível ali, você enche de combustível, que é a palavra de Deus. Mas só a palavra de Deus explode? Não, precisa de oxigênio. Oxigênio é o Espírito. Então você mistura a palavra com o Espírito, amém? E aí, irmãos, amém? Aí quando você crê, é acendida uma faísca, aí faz na câmara de explosão, explode e faz o virabrequim girar, aí começa a vir força aplicada, né? Graças ao Senhor, você pode acionar esse poder, essa força todos os dias, todos os instantes, principalmente hoje à tarde, quando você sair nas ruas. Aciona esse poder, aciona essa força, e essa força ela resulta em um trabalho. O que é trabalho? Você consegue praticar comportagem dinâmica. Ó Senhor Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, acima de todo principado, potestade e poder, domínio, e de tudo que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Deus, a igreja. Que cabeça nós temos, hein? Aleluia. Para esse cabeça estamos encabeçados, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Deus deseja encher a igreja, assim como Cristo é pleno, né, é cheio. Ele quer dispensar, né, a sua plenitude, Ele quer nos encher como igreja para nos tornar plenitude igual a Ele, amém? Então, que a tudo enche em todas as coisas. Essa mesma força nos salvou, esse mesmo poder nos salvou. No capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, amém? Ele nos deu vida. O que o morto precisa é de vida, e Ele nos deu vida. E nós estávamos, né? Que situação, quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ó Senhor Jesus, versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. É mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora que vem a parte boa, hein? Pois somos feitura dele. Feitura é obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais
Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Essa obra-prima, criados em Cristo Jesus, né? Somos criados em Cristo Jesus para ser obra-prima. E esse criado, em grego, né, significa tornar habitável. Deus quer obra-prima para quê? Uma peça de decoração, pendurar na parede, colocar um pedestal aí, para mostrar essa obra-prima, que bonito. Não, Ele criou para se tornar habitável. E quem vai habitar nele? Ele mesmo. Aonde? Em nós. Então essa é a obra-prima. Deus quer, através de nós, da igreja, uma nova criação. Imagine se Ele nos condenasse, dizendo: vocês não servem para ser minha obra-prima, porque vocês são todos desprezáveis, vocês não servem, estão todos condenados, então eu vou buscar outro povo. Mas graças a Deus Ele não faz isso. Ele ainda nos considera, Ele quer transformar-nos, é a sua obra-prima, Senhor Jesus, mas uma nova criação para que Ele possa habitar. Ó Senhor Jesus, aí irmãos, emendamos com o versículo 22, capítulo 2, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus quer habitar em nós, Deus quer habitar em nós, Deus quer habitar em nós. Deus quer habitar na igreja, Deus quer habitar na igreja. A habitação de Deus no Espírito, isso tudo é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora, vamos para o capítulo 3, né? Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que temos ouvido e a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Aqui diz dispensação da graça. Daqui surgiu dispensadores. Amém? Quem é dispensador da graça, levanta a mão. Uau! Ah, Senhor Jesus, dispensadores dessa graça, como Paulo foi, né? O Pedro nos esclareceu que há diferença entre dispensadores e despenseiros. Despenseiros está ligado, associado a uma despensa. Despensa onde você guarda a comida, não é? Ou sua mãe, ou seu pai, ou sua mãe principalmente, tem a sua despensa ali, faz a compra do mês e coloca tudo na despensa, né? E aí de vez em quando você vai lá roubar comida, não é? Tem um chocolate, né? Você vai lá e tem um pedaço de bolo ali que ela guardou na despensa. Aí, eu estou dizendo isso porque eu era assim. A despensa era alta, uma vez subi na escadeira, foi para roubar comida e caí de cadeira. Está vendo? Ó Senhor Jesus, despensa guarda coisas preciosas. E o que tem na despensa de Deus? Cheio de riquezas de Deus. Versículo 8 fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Então daí que surgiu a palavra despenseiros, ou aquele que guarda a despensa, né? Aquele que então, quando
a família precisa, né, a sua mãe vai lá e tira alimento da despensa para a cozinha, né? Mas para nós aqui faz mais sentido sermos dispensadores da graça. Isso nos torna canais para fluir essa graça livremente. Amém? Nos tornamos canais, então, para fluir essa graça, né? Aí, continuando, né? Aqui, versículo 10, para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ó Senhor Jesus, portanto vos peço, Paulo falando, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Falando de dispensadores, já que é um capítulo que fala de dispensadores, nos leva para a figura em Zacarias capítulo 4. Vou explicar um pouco em como é que é a ilustração de Zacarias capítulo 4. Lá tem 2 oliveiras, tá bom? E tem 2 raminhos que vertem azeite dourado através de 2 bicos. Só que esse azeite dourado vertido por os 2 bicos não vão diretamente para abastecer as lâmpadas do candelabro. Amém? Não faz isso diretamente, mas no meio tem uma vasilha. Vocês já viram isso? Essa figura, lembra? E no meio tem uma vasilha, né? Então o azeite é derramado dentro dessa vasilha para depois ter aqueles canaizinhos, tubos, né? Para alimentar as lâmpadas, que são 7 lâmpadas do candelabro. O que isso significa? Por que não vai abastecer direto? Não é? Por que tem que passar pelo vaso? Irmãos, é muito interessante. Vasos são todos aqueles que amam a palavra de Deus com reverência. Você ama a palavra de Deus? Com reverência? Então você faz parte do vaso. É assim que Deus trabalha. Então, no caso, por exemplo, nós temos um exemplo muito clássico em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né? Deus queria mostrar as coisas que em breve irão acontecer aos seus servos, mas Ele não fala diretamente com todos os servos um por um. Imagine se Ele falasse isso. Cada servo vai ter sua própria versão. 1000 servos, 1000 versões diferentes. Meu Deus, em quem nós vamos ouvir? É uma confusão. Mas Deus então notificou a um servo dele, que é João. Amém? O João então falava, através de João, Deus então falava com os seus servos. Amém? Então esse é o princípio que Deus trabalha. Então, voltando àquela figura de Zacarias 4, nós temos os bicos de ouro que vertem azeite dourado. Amém? Então, nós sabemos de onde vem essa palavra profética nos nossos dias. Amém? Nós devemos então honrar, agradecer ao Senhor por esse fluir, né? E aí chega até a vasilha. Eu espero que você faça parte dessa vasilha, amando a palavra com reverência. Não perca uma mensagem, aí pratica a mensagem. Rapaz, não trouxe o meu celular, que tem King James atualizado. Um tempinho, tá? Um tempinho.
33 de Ezequiel. Ah, tá bom. Ei. 33 de Ezequiel. A partir do versículo 30. Diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a palavra que vem da parte do Senhor. Isso tem uma história por trás aí, porque esse Ezequiel, de capítulo 1 até 14, é o juízo de Deus, não é, contra os líderes de Israel, os anciãos de Israel, né, contra a idolatria do povo, né. E depois de 15 até 32, Senhor, a profecia contra as nações. Mas a partir de 32 para cá é para, né, aqui que eu estou vendo aqui: o meu povo vem a ti como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Irmãos, essa nossa situação, se tem que mudar. Meu povo vem a ti como costuma fazer. O que nós fazemos? Ouvir mensagem e fica para nós mesmos, não faz nada. Ou se ouve, ainda faz um julgamento na palavra. Ou hoje aquele irmão falou bem, poxa, aquele irmão faltou aquela palavra, não é? A gente julga, né? Mas aqui costuma fazer sentado para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Esse aqui é King James atualizado, tá? Literalmente ele fala assim: coloca a palavra em prática. Irmãos, você ouviu a palavra? Vai colocar em prática ou não? Vamos colocar em prática? Esse azeite dourado vertido, né, dos 2 raminhos, quando chega até nós, é para praticar. Amém? E essa tarde vamos praticar. E aí, versículo 32: para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico, que lamentável, que entoa cântico de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtualmente. Portanto, ouvem as tuas palavras, mas de fato não colocam em prática em suas próprias vidas. É um alerta para nós. Precisamos colocar as palavras proféticas ouvidas em prática, não nas vidas dos outros. A gente fala: essa palavra é muito boa, serve para aquele irmão. Essa palavra foi muito boa, olha, cai direitinho para a situação daquele irmão, mas nunca é para a gente, né? Aquele não as coloca em prática em suas próprias vidas. Nós ouvimos a palavra e pedimos a luz do Senhor, para praticar em nossas próprias vidas. Amém? Senhor, claro que é uma história muito longa, não estou aqui falando de Ezequiel, né? Mas é isso mesmo que acontece. Então, quando esse vaso de azeite dourado, dali sai 7 tubos, né, que são canais para então abastecer as 7 lâmpadas. Então, meu irmão, se você é canal, você tem responsabilidade de abastecer as lâmpadas. Assim, as lâmpadas, candelabro simboliza a igreja, e a igreja, né, das cidades vão ficar sempre suprida, nutrida pela palavra de Deus. Nunca haverá falta no falar de Deus. Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, aí versículo 14 do capítulo 3: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então Paulo aqui põe de joelhos diante do Pai, né? E aí, de quem toma toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda o quê? Que sejamos fortalecidos com poder. Que poder? É no final do capítulo 1 de Efésios, né? A suprema riqueza do seu poder para operar em nós, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que é o homem interior? Ou o que é o homem exterior, né? O homem interior tem como o Espírito na frente, Espírito comandando. Então esse Espírito que é regenerado, né, vai na frente e a alma obedece o Espírito. Se a alma obedece o Espírito, logicamente o corpo também vai obedecer. Então esse é o homem interior. Mas aqui no versículo 17 deixa-nos mais claro: e assim habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo no vosso coração, né? Aqui na Colossenses 3:16, que é uma epístola irmã, aqui no Colossenses 3:16, fala uma coisa: aqui habite Cristo, e Colossenses 3:16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Então realmente nós devemos amar com reverência a palavra profética falada para nós. Amém? Porque Cristo, habitar Cristo é a mesma coisa que habitar a palavra de Cristo. Não assim pouco, mas habitar ricamente. Você tem essa riqueza da palavra de Cristo, então aí precisamos de imergir mais na palavra profética. Então quando começou a imersão da palavra, por um momento de os comportores nas ruas, eles sentem, né, que há necessidade, porque eles sofrem pressão toda hora, né? Toda hora pressão. Vai no shopping, vem os segurança falando para eles não podem ir, e vai lá, tem os guardas e tal. Então sofre pressão toda hora. Então ali, que eles vão fazer? Precisam se fortalecer. Aonde? Na palavra. Então recorrem à mensagem, última mensagem, recém-falada, e aí, irmãos, param uns 5 minutinhos, vamos imergir na palavra. Não é verdade? Aí, depois de imergir na palavra profética, vem, né, nova força, são fortalecidos com poder pela fé. Aí continua o trabalho, né? Então, aqui é muito importante frisar isso, essa imersão. Quando você faz a imersão da mensagem, né, você é um com aquele que falou a mensagem. Aí se torna uma mensagem só. Não são duas mensagens. Amém? Não são destoados, mas é uma unidade no falar. Amém? Então essa nova prática, espero que possa entrar em todas as igrejas, né? Porque nós somos muito danificados, né, nossa vida de igreja, pela estrutura que herdamos no passado, pela formatação da vida da igreja. A vida da igreja tem que ser uma vida alegre, cheia de desfrute no Senhor, cheia de riquezas insondáveis de Cristo.
né? Não podemos ser pobres, amém? Então, graças ao Senhor, né, por essa imersão da palavra e saída à pregação do Evangelho. As pessoas estão na rua, amém? Então, irmãos, nossa vida da igreja, aos poucos tem que mudar também. Os comportores saem, né? Eles abordam as pessoas, né? Então, chega uma situação que os comportores fazem o seu trabalho e a vida da igreja fazemos o nosso trabalho. Parece que são que são separados, né? Mas, irmãos, isso aí o Senhor deu para a vida da igreja. Pregar evangelho na rua, sair na rua, é para a vida da igreja. Então a nossa vida da igreja, não importa qual igreja que eu estou falando, precisamos absorver, incorporar isso que o Senhor tem nos dado, né? Se a gente continuar daquela velha maneira, nossa vida da igreja vai morrer, amém? Isso é uma salvação para nós. Ó Senhor Jesus, essas ferramentas, graças ao Senhor, posso orar por você. Você está soltando o leão da gaiola, da jaula. Leão pequeno esse, né? Amém? Aí você experimenta o poder de Deus. Você aciona o poder de Deus. Se for naquela estrutura antiga da vida da igreja, quando é que você vai precisar de ser fortalecido pela fé? Acho que nunca. Eu vou para a reunião para ouvir os irmãos falarem passivamente, e eu não quero participar de nenhum serviço. Tem irmãos que é assim, desculpe, tá? Se eu estou ofendendo alguém. Então vai para a reunião, chega tarde na reunião, né? Para não ficar cumprimentando ninguém, e sai antes de término da reunião, porque não quer comprometer com nada. É meu Deus mesmo, socorre-nos dessa situação. Nossa vida da igreja precisa mudar, precisa amar a palavra profética com reverência, mas não só ouvir a mensagem, mas praticar. Isso vai salvar nossa vida da igreja. E lá na rua tem gente esperando. A gente tem que tomar o modelo que o Senhor deixou para nós. O Senhor, quando veio na terra, não ficou nos quatro paredes, dentro das quatro paredes, e esperando que o povo chegue até Ele. Não, isso não é modelo que o Senhor nos deixou, de jeito nenhum. O Senhor Jesus saía para a rua, saía para a cidade. Mateus 9:35. Espero que vocês decorem esse versículo. O Senhor saía de cidade, percorria de cidade em cidade, de povoado em povoado. Ele via aquela multidão como se fosse o rebanho sem pastor, cheio de... me ajuda aí, como é que é? Ó Senhor Jesus, isso aí. Exaustas, agora vem, exaustas e aflitas. Ó Senhor Jesus, Senhor ia até onde o povo estava. Hoje à tarde, o significado dessa é: nós vamos seguir o Senhor. Senhor, tu vai para onde? Eu vou para a rua, então eu vou junto. Amém? Senhor Jesus, mudar a nossa vida da igreja, eu ouvir a palavra e praticar, mas nessa novo formato, amém? Ó Senhor Jesus, aí habite Cristo no vosso coração, pela fé, vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui fala habite Cristo, né?
no nosso coração. Nosso coração é crucial para a gente fazer a vontade de Deus. Se a gente não quer, nem Deus pode fazer alguma coisa por nós. Então o coração é importante. Coração para o homem interior crescer é importante, né? Como fazer isso? Coração, vocês sabem que são formados por uma parte do espírito, que é consciência, mais 3 partes da alma, que é a mente, emoção e vontade. Amém? Então, muitas vezes, muitas vezes, não sempre, né? Nosso espírito está regenerado, não tem problema. Só que o Senhor está no nosso espírito, e parece que o Senhor não é morador do nosso coração. O Senhor simplesmente é um hóspede, passa a noite e depois vai embora. Será que o Senhor, isso significa habitar? O que significa habitar? Habitar é fazer morada. Ele quer morar permanentemente em nosso coração, senão para sempre. Amém? Ele não quer ser visitante mais. Vai lá, você de vez em quando gostar do Espírito, tal, cheio de Espírito, liberando o Espírito. Aí o Senhor penetra um pouquinho mais. Depois, quando você volta no seu dia a dia, aí esquece de Cristo. Aí ele volta de novo para a sala como hóspede. Oh Senhor Jesus, irmãos, o Senhor precisa sentir a vontade em nosso coração. Ele precisa tomar conta, ter liberdade de ir e vir no nosso coração. Amém? Ele pode passear no nosso coração. Vai na minha alma, Senhor. Vai na minha emoção. Entra na minha vontade. Muitas vezes a nossa vontade briga com a vontade dele. Não é mesmo? Senhor Jesus, né? Muitos, desculpe fazer esse exemplo, muitos que querem casar, né? Mas quer confirmação. Então, na sua mente já escolheu alguém, né? Aí vai perguntar para o irmão responsável, né? Porque de praxe, né? Tem que perguntar para o irmão responsável. Irmão responsável, o que você acha? Estou, né, pensando naquela, tá? Ele aliás, ele não pergunta assim, o que você acha? Ele fala assim, eu já tenho tudo pronto já. Isso é fazer sua própria vontade, né? Será que ele consultou o Senhor? Né? Então aí, será que o Senhor está à vontade no seu coração, na sua mente, emoção e a vontade? A mente principalmente, a mente que é o principal ator da nossa alma, ele que manda, desmanda, né? A emoção vai atrás dele, a vontade vai atrás dele. Então, ganhar a alma é ganhar a mente. O que a gente faz? Irmãos, te dou uma dica: convide o Senhor para entrar na sua alma, convide o Senhor para entrar na sua mente. Amém? Senhor Jesus, você não quer ser fortalecido no homem interior? Convida o Senhor. E aí é o primeiro passo para o Senhor encher você. Precisamos ser enchidos pelo Senhor. Em Romanos 8:6 diz que se inclinarmos a nossa mente para a carne, dá para morte. Mas se inclinarmos a nossa carne para o Espírito, é vida e paz. Amém? Então, irmãos, a campo de batalha está na nossa mente. Você que escolhe.
Mas se você convidar o Senhor para entrar na sua mente, e essa história vai mudar. Amém? Muitas vezes é porque nossa mente não concorda, e aí a emoção segue e a vontade segue também. Então, irmãos, vamos convidar o Senhor a entrar na nossa mente. E aqui no capítulo 4, 23, olha só como é que é essa mente. 23, quando você convida o Senhor para a sua mente é renovada. Efésios capítulo 4, 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Esse entendimento pode ser traduzido como mente. Então, vos renoveis no espírito da vossa mente. Esta frase aqui é correta, porque o espírito já faz parte da mente. Como é que está sua mente? O espírito está dentro ou não? Então tem que estar, né? E a nossa mente tem que ser renovada. Romanos capítulo 12, não é? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Aí, voltando no Efésios, então o coração é muito importante, né? Para que possamos ser preenchidos pelo Senhor. E aí ele fala assim: estando o coração pela fé, sempre é pela fé. A fé nos abre um acesso que nos leva a dimensões divinas, a dimensões espirituais e celestiais. Essa é a fé. Então vamos crer na palavra do Senhor, na palavra profética, pela fé. E estando vós arraigados, quando nós cremos na palavra, nós somos mais arraigados. Arraigados é com relação a raízes, então isso tem a ver com a lavoura de Deus. Nós somos a lavoura de Deus. E alicerçados em amor, né? Alicerçado em amor significa que estamos fundamentados em amor. Tudo isso ocorre na esfera do amor. E Deus é amor, né? Aleluia. Irmãos, quando nós estamos nessa condição, coração amolecido, lá em Ezequiel 36, 26, fala que Ele nos deu um coração novo. Ele fala: vos darei um coração novo, e tirarei de vós o coração de quê? De pedra. Vos tirarei coração de pedra e vos colocarei coração de carne. E aí vos darei um espírito novo. Amém? Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração novo sempre. Em Salmo 51 fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não é assim? E como é que é? Aí renova dentro em mim o espírito inabalável. Você sabe que esse verbo criar é bará, é criar do nada. Se você não tem um coração novo, não é? Se você não tem um coração puro, você pode pedir ao Senhor. O Senhor vai criar em você coração novo, porque o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Isso é milagre. Amém? O Senhor precisa de um coração novo.
em nós, né? O Espírito novo, graças ao Senhor. Aí ele fala assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui ele fala assim, né? Versículo 17 termina: arraigados e alicerçados em amor. Bom, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Parece que está falando do amor de Cristo, mas ele colocou uma conjunção aqui, assim, aqui de e, dá uma continuidade. Então, do que Paulo está falando desse negócio aí, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e a altura e a profundidade? Hein? E aí fala conhecer o amor de Cristo. O que ele está falando, né? Irmão, isso é crucial quando nós deixamos o Senhor habitar e tomar conta do coração. Amém? Nós podemos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, infinito, dimensões infinitas de Deus. Tudo isso é pela fé. Agora vamos ver isso aí, né? 1 Coríntios 12, e já termino aqui. Amém? 12, versículo 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Está vendo? Vocês estão todos dormindo, viu? Desculpe. Eu falei, assim com respeito à igreja. Está certo? Hein? Assim também com respeito a Cristo. Ele está falando do corpo. Então, a sequência lógica é da igreja, mas não, é Cristo. Ele está falando com respeito a Cristo. O que significa isso, irmãos? É que o Senhor vai encher a igreja, encher, até se tornar Ele mesmo. Não dá para diferenciar ser Cristo e ser igreja, é uma coisa só. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, esse é o sentido de, aí, irmãos, nós podemos conhecer a dimensão infinita de Cristo. Isso tudo porque o Senhor deseja nos encher. E aí ele fala assim, né? Para que sejais cheios ou enchidos. Essa palavra melhor é ser enchidos de toda a plenitude de Deus. Para se tornar uma plenitude e para Cristo nos encher, Ele precisa trabalhar em nós individualmente. Ele precisa encher cada parte do nosso ser, retirando de nós, né? Ontem furamos a balão, né? Bastante balão que nós furamos. Dentro desse balão está cheio de coisas ilusórias, não tem nada, parece que é bonito, você vai lá, desaparece. É igual bola de sabão, mesma coisa. Oh, que bonito, tal, vai lá pegar, não tem nada.
Então, o Senhor quer preencher todo o vazio do nosso ser. Se não preencher esses vazios, entra o quê? Entra de novo Satanás e sua turma. Vem com mentiras, vem com falsidade, vem com engano, vem com isso, com aquilo que não é Deus. Né? Como se tornar realidade? Deus é verdade. Para nós ele tem que se tornar real. É enchendo o nosso ser, enchendo cada parte do nosso ser. Salomão fala em Eclesiastes, né? Que é vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não há nada debaixo do céu de novo. Tudo é a mesma coisa. Mas, irmão, nossa vida não é a mesma coisa. Nossa vida deixou de ser vaidade. Cristo precisa preencher nossa vaidade. Ó Senhor Jesus, queremos ser cheios. O Senhor nos encher, nos preencher, até sermos a plenitude de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém.